Olá, meu querido irmão, mais uma vez estamos aqui, firmes e fortes, para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje, finalizando o livro de Tito, um livro curto, mas muito significativo. E hoje, alguns conselhos e um excelente argumento para o qual devemos praticar boas obras, bem dizer. Vamos comigo então? Tito, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Acompanhe comigo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Peraí, vamos ver. Paulo está falando para Tito lembrar a igreja e, consequentemente, como está escrito, para nos lembrar, ok? O que a igreja deve fazer? Se sujeitar aos que governam e às autoridades. Pensa num bom versículo para aplicarmos na igreja brasileira, mas isso é interessante nós pensarmos que é independente de quem governa, de quem está no poder, devemos nos sujeitar. E aqui existe um pormenor, que no Brasil, pelo menos, não é somente o presidente que governa, mas é interessante que o presidente ele está abaixo de outro, bota aspas, governante, que é a Constituição. Então, nesse sentido, devemos nos sujeitar aos governantes como pessoas, mas também à Constituição, que foi composta aí por vários líderes e assim por diante. Tá bom? O cristão, portanto, ele deve se sujeitar a esse governo. Eu digo isso porque, por exemplo, se formos falar de algumas questões legais, claro que dentro da Constituição, como por exemplo o impeachment, algumas coisas assim que são garantidas pela Constituição, isso não é necessariamente o não sujeitar-se à autoridade. É diferente daquela época em que o rei era rei e ele mandava e desmandava e, né? Ele só deixava de ser rei quando ele morria. Então as pessoas deveriam se sujeitar-se a ele. Então, lembrando, o povo brasileiro ele está debaixo da autoridade máxima, que é a Constituição e não necessariamente o presidente. Apesar disso, isso, né, nem mesmo a Constituição nem a Bíblia nos dá o direito de desrespeitarmos, de caluniarmos, de, enfim, de xingarmos. Não, nada disso, tá bom? Nós devemos realmente nos sujeitar às autoridades e também aos governantes. Veja, o versículo 1 ele ainda continua dizendo: sejam obedientes, estejam, né, vou fazer a vírgula aqui, tá bom? Sejam obedientes principalmente a essas autoridades, sejam elas quem for, tá bom? Aí o conselho ele muda um pouquinho de direção: estejam prontos para toda boa obra. Veja, não é simplesmente praticar a boa obra, mas é estar de prontidão para praticar a boa obra. Para quando aparecer, por exemplo, alguém com fome na sua casa, você pratica a boa obra. Quando aparecer alguém com frio, você pratica a boa obra. Quando aparecer alguém necessitado, você pratica a boa obra. Ou seja, você está pronto, você está preparado para quando precisar alguma coisa, você está lá. Versículo 2: não difamem ou não caluniem a ninguém. Aqui podemos pensar em vários níveis de calúnia. Podemos caluniar ou falar mal, tá bom, de pessoas de dentro da igreja. Não faça isso. Podemos falar mal de alguém da cidade, algum vizinho, alguma coisa assim. Não faça isso. E podemos falar mal, pensando aqui no contexto, dos nossos governantes ou até mesmo de ex-governantes. Não faça isso. Algo que eu tenho sempre dito, né? Quando se fala de governantes, nós temos muitas notícias falsas e nós temos muitas provas de, como que eu posso dizer, de caráter duvidoso muitas vezes, e nós abraçamos como se fosse a maior verdade do mundo. Portanto, independente se o governante, né, se a pessoa for A ou B, se o candidato for candidato A ou candidato B, melhor dizendo, independente de quem for, não fale mal. Sabe aquela história de esse é ladrão, esse é genocida? Não faça. A Bíblia diz para não fazer. Esteja pronto para toda boa obra e não para maledicência. Portanto, se você tem uma opinião sobre determinado candidato, talvez o auge da sabedoria seria você guardar para você mesmo. Afinal de contas, você não conhece pessoalmente, você não é testemunha de nada que foi feito, visto, né? Você não tem. E muitas das provas podem até ser provas
equivocadas, mal interpretadas e até provas implantadas, provas feitas, se é que você me entende, tá bom? Então, por via das dúvidas, nós não somos Deus, nós não podemos julgar pessoas, muito menos o coração, então a regra é: não fale mal. Quer fazer alguma coisa pelos governantes? Dobre o joelho e ore pela conversão deles, porque eles precisam se converter para poderem ser salvos, para poder ir para o céu, tá bom? Então, ao invés de falar mal, ore, dobre os joelhos. Vamos voltar para o texto? Nem sejam altercadores, ou briguentos, ou provocadores, tá bom? Pelo contrário, tem outra versão que traz: sejam pacíficos. Sejam cordatos, continuando aqui, dando prova de toda cortesia. É interessante a cortesia, a ideia de, puxa vida, você tratar bem as pessoas. E com quem eu devo fazer isso? Para com todos os homens. Mas por que nós devemos agir assim para com todos os homens? Mesmo que a autoridade não seja cristã, por que devemos agir com cortesia para com todos os homens? Lembrando, todos os tipos de homens. Porque, versículo 3, nós também éramos outrora nécios. Nécios aqui pode ser tolos ou simplesmente incrédulos, como dá a ideia aqui de desobedientes, desgarrados, escravos do que? De toda sorte de paixões e prazeres. Há 2 pontos que eu quero enfatizar aqui. Primeiro, é o verbo no passado. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O que significa que, se está no passado, nós não somos mais. E segundo, ele bem dizer está dizendo que nós éramos como esses daqui, né? Ou talvez como esses daqui, tá bom? Nós éramos desobedientes, nós éramos tolos, burros, nós éramos desgarrados, nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Se nós éramos assim, então devemos dar prova de toda cortesia para com todas as pessoas, mesmo que as pessoas sejam nécias, desobedientes, desgarradas, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Devemos ser cordatos, devemos expressar a maior... puxa vida, um maior jeito legal de ser com as pessoas. E nós éramos também, como que nós éramos? Nós vivíamos em malícia e inveja, nós invejávamos uns aos outros, nós éramos odiosos e também odiávamos uns aos outros. Isso somos nós no passado. E sabe o que é interessante? Se nós vemos, já que estamos chegando em época de eleição e já que falamos de os que governam e as autoridades, se nós vemos as discussões tolas que tem na internet, você vai ver que as pessoas são odiosas e odeiam uns aos outros. As pessoas estão ofensivas e ofendendo uns aos outros e, puxa vida, quem vota em fulano é burro, quem vota em ciclano é retardado, se você, depois de tudo isso... Enfim, as pessoas têm uma declaração desenfreada de ódio na internet. E veja, isso faz parte do ser humano. Isso faz parte da natureza humana, esse ódio todo. Mas o que esse texto está falando aqui é que não faz parte, pelo menos não deve fazer parte do cristão. O cristão era assim no passado, mas o cristão agora é diferente. Ele deve amar, ele deve ser cortês. Puxa vida, de toda forma ser cortês, inclusive na internet. O teu comentário que você coloca lá na internet deve ser de forma cortês, de forma alguma caluniando, falando mal ou prejudicando a imagem de alguém. Pelo contrário, esteja pronto para orar, esteja pronto para colocar em oração, se for o caso, o nosso Brasil, se for o caso, o mundo, se for o caso, os nossos governantes, se for o caso, os eleitores da sua oposição. Não interessa, a questão é que você deve ser cortês para com todos, porque o discurso de ódio, ele é algo próprio do incrédulo, e o cristão jamais pode ter esse discurso, certo? Vamos voltar para o texto. O versículo 4, ele vai dizer o porquê. Por que nós não somos mais aqui? Assim, nós éramos, mais uma vez aqui, nós éramos, mas nós não somos mais. Por quê? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu
amor para com todos, lembrando todos os tipos de homens, não toda a humanidade necessariamente, tá bom? Não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, não é aquilo que nós fizemos, afinal de contas, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e prazeres, tá bom? Mas segundo a misericórdia de Deus, tá bom? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos dar uma pausa aqui porque já tem muita coisa. Deus, segundo a sua misericórdia, não por causa de obras, não por causa de alguma coisa que eu fiz, não por causa da minha religiosidade, não por causa das minhas orações, não. É por causa da misericórdia dele. Ele me salvou. E o que ele fez? Ele me lavou, me regenerou e me renovou. Então veja, eu era nécio, mas por causa da misericórdia de Deus, eu não sou mais. Você percebe a loucura que nós estamos falando aqui? A profundidade, o impacto que isso deve ter nas nossas vidas? Eu não sou mais escravo de toda sorte de paixões. Por quê? Porque Cristo Jesus, Deus pela sua misericórdia, me salvou, me lavou, me regenerou. Sabe o que significa regenerar? É tornar novo. Agora eu sou nova criatura. Eu sou diferente do que eu era no passado. Eu não fico mais brigando, eu não fico mais demonstrando ódio e raiva porque pessoas têm uma opinião diferente da minha. Não, eu os amo. Você percebe o que isso deve ter causado na tua vida? Por isso que eu digo, não faz sentido um cristão que foi regenerado pelo Espírito Santo continuar vivendo da mesma forma que vivia antes, com esses discursinhos infantis de ódio, de raiva, porque o outro não pensa da mesma forma que eu. Isso é coisa de criança, isso é coisa de incrédulo, mas não pode fazer parte da vida do cristão. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente, não foi pouco não foi um lavar regenerador mais ou menos, não foi um renovar superficial, não, o Espírito Santo derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu querido, Deus fez uma obra rica na sua vida. Não há por que você continuar agindo e vivendo e pensando da mesma forma que você fazia no passado. Você é outra pessoa. Se é que de fato você conheceu Cristo Jesus. Você não pode continuar fazendo e agindo da mesma forma. Lembrando que o contexto aqui, veja, ele fala de submissão às autoridades, ele fala de não ser mais escravo de toda sorte de paixões e pecados, e ele fala de você tratar bem todas as pessoas. Isso faz parte da tua vida agora, tá bom? Você não pode ser o mesmo que você era antigamente. E por quê? Versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados é declarado justo. Sabe, uma vez que num tribunal o juiz ele bate o martelo e fala inocente, você sabe como a justiça vai tratar aquela pessoa? Como inocente. Ele não vai mais ser cobrado de nada porque ele foi declarado justo. Ele é chamado então justo. Ele não pode mais ser chamado de bandido, de assassino. Ele é chamado de justo pela lei, pelo Supremo Juiz, é chamado de justo. Agora, quando Deus justificou o cristão, aquele que se converteu verdadeiramente, esse é declarado justo pelo próprio Deus. E agora preste atenção, você pode ser declarado pecador e você pode ser declarado justo. E Deus está declarando justo. Essa é a ideia de justificados. Portanto, se você saiu do tribunal, ainda que você tenha matado alguém, você foi declarado justo. Bom, é coerente, é inteligente, é sábio você viver de acordo com o título que você recebeu. Agora eu sou justo, eu fui declarado inocente pelo juiz. Eu vou viver da melhor forma possível agora, porque agora as pessoas vão estar de olho de mim, o juiz vai estar de olho em mim. Eu tenho que viver de acordo com o título que eu ganhei. Se eu fui declarado justo pelo próprio Deus,
é sábio, é inteligente eu viver de acordo com esse título que eu ganhei. Eu vou abandonar as coisas que ficaram para trás. Eu vou abandonar as coisas que Deus perdoou e eu vou viver de modo a agradar a Ele, porque Ele me declarou justo. Ele falou, você não é pecador, você é justo. Portanto, eu vou abandonar o pecado e eu vou viver a justiça. Tá bom? Então, justificado é declarado justo e você passa a ser visto como justo diante de Deus e não mais como pecador. Você percebe a profundidade teológica que isso tem em nossas vidas? A gente se sente quase até mal, porque talvez você diga aí que você é o maior pecador, que você é isso e aquilo, mas Deus declarou que você é justo. Deus não está mais enxergando você como pecador, e é somente por isso que você vai poder entrar no céu, na presença dele, como nós vimos no finalzinho do versículo, na esperança da vida eterna. Puxa, passei de 15 minutos de novo, não era a minha intenção, mas vamos terminar o texto, já que está tão gostoso isso daqui. Justificados, graça, favor imerecido, para que nos tornemos seus herdeiros, ou em outras palavras, filhos de Deus. Se antes eu era tudo aquilo, agora eu sou filho de Deus e eu vou agir de modo parecido com Deus, segundo a esperança da vida eterna. Meu querido, Deus fez algo extraordinário na tua vida. E não foi algo superficial, não. Ele derramou sobre você de maneira rica, para você ser extremamente ou ricamente diferente do que você foi no passado. Portanto, seja diferente do que você foi no passado. Não continue a fazer as mesmas coisas que você fazia no passado. Esqueça esse discursinho bobo e infantil de ódio na internet. Fulano, ciclano, eu penso diferente. É muito burro quem pensa assim, é muito burro quem pensa assado. E para qualquer discurso, seja sobre vacina, sobre doença, sobre política, esqueça os seus discursinhos infantis de ódio, que eles têm causado somente mais ódio, e você não está parecendo nada com Cristo como você deveria se parecer. Portanto, seja diferente, porque Cristo Jesus, ele fez algo extraordinário para que você fosse diferente. Meu irmão, pense nessas coisas e viva de um modo diferente no dia de hoje e no decorrer dessa semana e, sério, para o resto das tuas vidas, porque Cristo Jesus, ele fez o que fez para que você fosse diferente para o resto da tua vida. Portanto, honre a obra dele, agindo de acordo com a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe você então.